Capítulo 2973 Campo Gravitacional, Parte 1 Você parece ser tão bom quanto disser, abominação. A criatura disse com um rosnado baixo de leopardo. Talvez realmente haja mérito em sua presença aqui. Talvez. Primeiro, eu sou um Eldritch, não uma abominação. Continue com a programação ou eu vou me referir a você como um gatinho. A voz de Shayna Grosh agora soava entediada, o que deu ao insulto uma ferroada ainda maior. Segundo, se eu quisesse machucar vocês, posadores, esse pulso teria explodido na sua cara em vez de implodir em si mesmo. Vocês vivem porque eu permito. Você, antes que o tigre branco pudesse rosnar algo em resposta, Bitra enrolou a tira no final do punho da abominação em volta da mão dele e soltou um martelo. A besta imperadora atacou a si mesmo com outro raio amarelo e tentou se mover, mas a absolvição o derrubou como um trapo sujo. Sua velocidade não tinha importância enquanto ele estava preso ao chão. Ele grunhiu, puxou e empurrou, mas o martelo não se moveu. Bitra, no entanto, estava livre para se mover. Com uma mão travada no chão e uma posição meio ajoelhada, o tigre branco não conseguia bloquear nem desviar. Seu punho delicado acertou um gancho ascendente que o fez voar para cima, apenas para que o braço preso o derrubasse com o maxilar quebrado e o pulso, cotovelo e ombro deslocados. Você vive porque ela permite. Bitra rosnou, sua aura negra se espalhando pelo céu e conjurando nuvens escuras. O quarto governante das chamas era o mais manso entre os Eldritches da organização. Como a maioria dos clones, seu eu passado e inocente era dominante comparado à crueldade do original. Ela sentia remorso por massacres que nunca havia perpetrado e desejava compensá-los. A menos que alguém tenha ameaçado Shayna Grosh. O dragão das sombras era um assassino implacável para o resto de Mogar e o sol para Bitra. Qualquer tentativa de machucar sua esposa transformava a Raiju em uma besta selvagem que teria feito o velho Korg se esconder em um canto. Enquanto isso, a árvore solitária caiu de volta ao chão e se transformou em um Fai vestindo uma armadura escura idêntica dos outros três despertos. Eles assumiram uma formação de batalha com trabalho em equipe perfeito e dispararam para frente com uma magia de voo única. Eles eram um humano macho, uma criatura humanoide serpentina e um esqueleto podre empunhando um cajado que Lith presumiu ser uma mulher apenas porque ela era baixa demais para ser um homem desperto. Então eles não se esconderam atrás da árvore. A árvore os estava escondendo em um espaço subterrâneo entre suas raízes. O pensamento de Lith, indiferente aos eventos que se desenrolavam ao seu redor. Uma jogada inteligente, mas ainda não explica por que falhamos em notá-los. Visão de vida, sentido de mana e os olhos não percebiam nada onde os quatro guerreiros vestidos de preto e o tigre branco estavam. Além de uma leve distorção na energia do mundo ao redor deles, era como se eles não existissem. Minha aposta é que eles usam armaduras revestidas de Darwin Solos, respondeu. De alguma forma, o material foi tratado para reduzir o vácuo na energia do mundo que de outra forma trairia sua presença. Seja qual for o método de criação dessa armadura, o resultado está além de qualquer artefato de camuflagem que já imaginamos. Não consigo ler seus núcleos, suas forças vitais, seus equipamentos, nada. Eles poderiam ser todos bestas divinas usando armaduras da fortaleza real e nós não seríamos mais sábios. É por isso que odeio crianças estúpidas. Shayna Grosh suspirou. Elas não conseguem ver a verdade até que enfiem o nariz nela. Quando os quatro supostos membros da Mão do Destino estavam a apenas algumas dezenas de metros de distância, Zoreta espalhou sua aura violeta escura e ativou um medo de dragão. Sua mana preencheu a área, carregando consigo sua intenção assassina que se infiltrou dentro dos corpos de todos dentro da aura de efeito do medo de dragão. O pânico fez os quatro despertos perderem o controle de sua magia de voo e caírem no chão. Enquanto Lita estimava suas massas com base na profundidade da cratera que sua queda criou, a única coisa em seus olhos era Shayna Grosh. Embora ela ainda estivesse em sua forma humana, eles podiam ver atrás dela a ilusão de um majestoso dragão das sombras de pé sobre quatro patas.
Suas asas estavam abertas, bloqueando o céu, e seu pescoço estava erguido, pronto para liberar o mar de fogo e sombras que se agitava em sua boca. Desvie. Um movimento dos dedos médio e polegar de Zoret conjurou vários pingentes de gelo do tamanho de uma adaga que voaram em direção aos guerreiros. Era apenas uma magia de nível 3, algo que qualquer um com uma varinha alquímica poderia usar. Não havia força de vontade nela e seu poder destrutivo estava longe de ser notável. No entanto, a elite do conselho pegou cada pingente de gelo por completo. Eles foram avisados e tinha bastante espaço para manobra, mas o medo de dragão paralisou os seus membros como correntes de adamante. Eles foram jogados no chão, tossindo sangue dos ferimentos internos que sofreram. Big, estômago, por favor. Antes que o tigre branco pudesse ficar indignado com a humilhação de seus soldados ou confuso com o pedido de Shenagrosh, o Raiju desferiu um soco em seu plexo solar. Ele espremeu o ar para fora de seu corpo e quebrou a camada isolante de Darwin que cobria sua armadura. Lita agora podia ver uma aura azul brilhante vazando dos 4 lacaios e uma violeta brilhante de seu líder indomável. Agora que nos apresentamos adequadamente, você gostaria de falar como uma pessoa civilizada ou eu tenho que continuar lhe dando boas maneiras? O dragão das sombras ainda não tinha se movido do seu lugar, sua voz era a mesma que ela usaria para falar sobre o clima. O tigre branco rosnou de volta, mas o punho de Mitra foi tão telegrafado quanto suas consequências. Tudo bem, vamos conversar. O punho não diminuiu a velocidade, apenas mudou o seu alvo da garganta para as gônadas. Peço desculpas pelo meu comportamento rude. O ataque foi desnecessário, mas não consegui me conter. Eu queria ver o que há de tão especial em vocês. Desculpas aceitas. Zoret assentiu e Mitra soltou a nuca do tigre branco enquanto retomava a absolvição para sua mão. Leve seu tempo para curar seus soldados e se recomponham. Quero evitar mais atrasos em nossa missão. Excelente ideia. O tigre branco se virou sem se apresentar, cuidando de consertar sua armadura primeiro e verificando sua unidade depois. O que foi isso? Solos apontou para o local onde a absolvição estava até um segundo atrás. Havia uma depressão profunda no solo macio onde um martelo havia bloqueado a besta imperador. Uma cratera de vários metros de profundidade que não podia ser explicada pelo peso combinado da absolvição e do tigre branco. Solos ainda tinha muitas reservas sobre os Raiju, mas seu amor pela forja era mais forte que seu trauma. Algo que eu inventei para evitar que a absolvição acabasse como a fúria. Mitra abaixou o olhar envergonhada enquanto oferecia um martelo a Solos. Ele conjura um campo gravitacional interno para que as matrizes não tenham efeito sobre ele. No momento em que alguém que não tem minha aprovação ou tem uma assinatura de energia diferente da minha o toca, o campo gravitacional aumenta o peso da absolvição. Além disso, como o encantamento funciona de forma semelhante à magia de fusão, você não pode armazenar o martelo dentro de um amuleto dimensional para roubá-lo. Capítulo 2974 Campo Gravitacional, Parte 2 É brilhante. Solos tinha brilhos nos olhos, pensando em como poderia fazer o mesmo pela fúria. Por favor, me perdoe, Solos. Eu aprendi com meus próprios crimes. Mitra estava com medo de que a revelação desencadeasse outro ataque de pânico, mas Solos permaneceu calma. Obrigado pelo pedido de desculpas, mas não precisa. Não foi você. Cada palavra era como arrancar dentes. Sinta-se à vontade para compartilhar o método comigo, se isso te fizer sentir melhor. Zoret franziu as sobrancelhas diante da exploração descarada da culpa dos Raiju, mas Mitra não pareceu notar e, se percebeu, não se importou. Eu adoraria, mas não fiz tudo sozinha. Eu tive a ideia, mas o feitiço é do Tesga. Viu? Ela apontou para o cristal dimensional violeta que agora estava cravejado na cabeça da absolvição. Que pena. Solo suspirou interiormente. Aposto que isso despertou todos os instintos nerds do seu corpo. Ela disse através do link mental como uma risada. Como é isso? Lee perguntou confuso. Você está me dizendo que tudo aquilo de quem quer que segure este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor não passou pela sua cabeça?
Nem por um instante. Por favor, isso é ridículo. Só existe um Thor para mim. O deus do trovão da infância de Lee tinha longos cabelos e barba ruivos, usava luvas de metal encantadas e um cinto que dobrava sua força. Seu martelo tinha um cabo curto devido a uma sabotagem durante o processo de forjaria e seus poderes vinham do dono, não o contrário. Ainda assim, é uma boa ideia proteger a fúria. Teremos que adicioná-la à lista de afazeres de Freya. A propósito, sou eu ou não foram só os equipamentos de Zoret e Bitra que ficaram mais fortes? Não sei. Solos respondeu. Eles usam um anel de camuflagem que protege tanto seus núcleos quanto suas forças vitais. É inferior à armadura desses caras, mas mais do que suficiente para confundir as leituras do sentido de mana. Droga, precisamos saber se Vastor está chegando perto de fundir suas essências vitais como fizemos para Nalrond. Eu poderia tentar usar o revigoramento, mas Zobed já foi uma desperta e ela sabe como é ter mana estrangeira fluindo dentro de você. Lit resmungou interiormente. Oh, e eu sei que parece loucura, você poderia perguntar a ela. O pensamento de Solos transbordava sarcasmo. Zoret se considera sua irmã, ela é a madrinha de Elisia, e foi ela quem comprou nosso ingresso para esta feira. Por que você continua tratando-a como uma inimiga? O rival. Há uma diferença. Lit rebateu sobriamente. Ainda assim, você está certo. Sou só eu ou você e seu equipamento passaram por uma grande transformação? Perguntou Lit. Não é você. Zoret sorriu e bagunçou o cabelo de Lit. Mas vamos falar sobre isso depois. As crianças estão chegando. Ela apontou com o polegar para os membros da mão do destino. Prazer em conhecê-lo. O tigre branco soou mais falso do que uma nota de $3. Meu nome é Strider, o Zovo, da dinastia do Imperador Bestain. Ele ofereceu sua mão com suas garras ainda estendidas. Sem querer ser rude, mas nunca vi um da sua espécie, nem ouvi falar da existência deles antes. Lito sacudiu secamente enquanto dava uma boa olhada em seu aliado relutante, agora que o tigre branco estava parado. Ele tinha chifres longos e curvos saindo da testa e presas dos lados da boca. O que Lita havia confundido antes com barbados da armadura do Zovo eram pequenas asas proto-emplumadas nos cotovelos e joelhos de Strider. Eles não foram feitos para voar, suas penas eram uma ferramenta para conjurar correntes de ar e controlá-las com precisão milimétrica. Sua cauda era muito longa e etérea por natureza. O branco vinha de nuvens comprimidas e o preto da tempestade que se formava lá dentro. Era possível ver raios iluminando a cauda de dentro e descarregando no corpo de Strider, provavelmente alimentando suas habilidades. É porque eu não sou de Garlen. O Zovo curvou a cabeça, em respeito às suas origens, e não aos seus convidados indesejados. Minha família vem do continente oriental de Zima. Esses são meus subordinados. Ruta Aelios, ele apontou para um homem bonito que lhes deu um aceno educado de cabeça. Ele era tão alto quanto Lit, com cabelos ruivos e olhos azuis. Nana, ou Naga, a criatura também era um macho. Tinha 6 braços, pele azul e a parte inferior do corpo era de uma cobra gigante. Ele cruzou os braços sobre o peito e fez uma reverência. Rica, a Titânia, a fada tinha quase 2 metros de altura, com a aparência de uma mulher linda, com pele rosa perolada, olhos azuis como o oceano e cabelos longos da cor de folhas de bordo vermelhas. Ela estendeu a mão, fazendo brotar uma videira para cada um dos convidados, que prontamente as sacudiram. E Azunrot. O Lishmason que você já conheceu. O esqueleto era definitivamente humano, mas o que restava de sua carne não era o suficiente para adivinhar como ela era ou o que ela estava pensando. Olá, meu nome é Solos Veren. Quando ela ofereceu sua mão ao Zovo, o rosto de Strider se iluminou com um sorriso verdadeiro. Prazer em conhecê-la, Lady Veren. Gostaria que tivéssemos nos conhecido em circunstâncias diferentes e com melhor companhia. Quando ele se afastou do aperto de mão, Solos encontrou os braços dela cheios de comida com cheiro delicioso. Obrigada. Ela sorriu enquanto dava uma mordida em um donut, parecendo doce. Quero dizer, uau, você é bem rude. Que ameaça representamos para você? Ela perguntou sem parar para comer.
Você quer dizer a ameaça que eles representam para nós, senhorita? Para todos nós. O Zouvo assinou para Lit, Shenagroshi Zoret. Abominações não são nomeadas pelo que fazem, mas pelo que são. Sua voz se transformou em um rosnado estrondoso, mas dessa vez ele manteve os pés de humana parados. Eles assassinavam e piram sem remorso. Vilas inteiras, cidades e até países inteiros foram derrubados por esses monstros. Eles forçaram minha família a fugir de Zima e buscar a proteção da Grande Mãe. Havia raiva e vergonha em seu tom. Essas são as abominações do seu país. Aqui as coisas são diferentes. Solos disse, odiando os Strider juntando-lhe com o resto de sua espécie. Eles são. O Zouvo disse com raiva, mas deu a ela mais comida. A organização estava por trás do surto de monstros de alguns anos atrás. Ela gerou híbridos como eles que fizeram inúmeras vítimas. Chacha, Anui, um dos seres mais gentis que já conheci, ficou louca por eles. Ela se tornou um deles. Ela matou Mishar, o unicórnio, nosso salvador, e então destruiu minha segunda casa, forçando minha família a fugir novamente. Ele olhou feio para Zoret, que deu de ombros, e Bitra, que corou, sabendo que ela nasceu do surto. Não o mesmo que Strider estava falando, mas apenas devido à sorte idiota. Ele continuou, interpretando o silêncio deles como uma admissão de culpa. Quanto a ele, o Zouvo apontou para Lit. Ele é apenas outro híbrido. Ele se plantou dentro de uma casa humana e se comportou bem. Tenho que admitir isso. No entanto, no momento em que sua identidade foi exposta, levou minutos para que ele mostrasse suas verdadeiras cores. Todos em Garland viram Veren torturando e se alimentando dos Oguns. Continua no próximo vídeo.